Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 13 de fevereiro de 2026, eu vou tratar de alguns assuntos importantes aqui com os senhores. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Olha a interação de vocês, o engajamento de vocês. Nós estamos derrubando a barreira aos poucos, com muita resiliência. Nós estamos derrubando a barreira que nos foi imposta. Não sei por quem, mas o alcance dos canais progressistas diminuíram drasticamente neste início de ano. Com o engajamento, que é o like que você dá, o comentário que você realiza, o compartilhamento, se você quiser tornar-se um membro, eu agradeço imensamente, apenas R$ 7,99. Com a força de vocês, nós estamos vencendo aos poucos. Ainda está amarrado para soltar, mas eu já estou vendo gente dizendo que está recebendo notificação, eu já estou observando pessoas afirmando que as coisas estão começando a se normalizar. Outras ainda não, ainda tem que pesquisar. João Antônio Clique Política para achar. Engajamento total, curte aí. Mas vamos aqui sem delongas. Eu vou tratar ponto a ponto. Primeiro, o caso Master. Nós tivemos a reunião no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça foi o escolhido. O Bolsonaro, lá da Papudinha, não gostou. Por conta da narrativa que ele tentava, juntamente com o Flávio, dar robustez. De que o Toffoli estava tentando blindar alguém, de que o Toffoli é amigo do Lula, de que o Toffoli fez isso, de que o Toffoli fez aquilo, e a extrema-direita teve o apoio total da mídia lavajatista e a mídia da Faria Lima, as blogueiras e os blogueiros da Globo, da Folha e do Estadão. Foi uma junção de forças para aniquilar com a imagem do Supremo Tribunal Federal, que recentemente julgou uma organização criminosa que visava dar um golpe de Estado no nosso Brasil. Atiravam no Toffoli para acertar no Lula e no Alexandre de Moraes. Na reunião, que inclusive achei estranho, porque um site chamado Poder 360 trouxe exatamente o que os ministros falaram. E hoje a colunista Mônica Bergamo trouxe a notícia de que a reunião teria sido gravada e vazada. Não há precedente na história. Veja o que estão tentando fazer com o Supremo. O André Mendonça ficou a favor do Toffoli na reunião. O Fux ficou a favor do Toffoli na reunião. O Gilmar Mendes ficou a favor do Toffoli. O Flávio Dino ficou a favor do Toffoli. Os dois ministros que fizeram ressalvas foram a Carmen Lúcia e o ministro Fachin. E prevaleceu o bom senso. O bom senso era para o Toffoli sair de cena. Porque a imagem do STF deve estar acima de qualquer coisa. Acima de qualquer indivíduo. Se há um apontamento de ligação do juiz com o réu que não é crime, se tiver crime aí a Polícia Federal vai investigar depois, mas se existir um apontamento de ligação com o réu, o juiz não pode julgar. Simples assim. Eu vi que o Sérgio Moro já está fazendo pressão para abrir a CPI lá no Congresso Nacional para tentar se vingar do Toffoli por conta do arroxo que ele deu na 13ª Vara Federal. Não existe crime do Toffoli, ainda não foi apontado rigorosamente nada em relação a questões penais. Agora o senhor, Sérgio Moro, o senhor deveria estar na cadeia. Lamentavelmente, aí está a prova de que a justiça trabalha de forma muito devagar nesse país. Cadê o Fux devolver o teu processo para que o Supremo Tribunal terminasse o julgamento sobre aquela história de que o ministro Gilmar vendia habeas corpus? Cadê o voto do ministro Fux que não vi mais? Ali é uma ação penal que corre e o senhor pode perder o mandato, porque perdendo os direitos políticos, perde o mandato. Como é que alguém que não tem direito político, o cara nem votar, vota, quanto mais ser um senador ou deputado federal? Então vamos aqui. O André Mendonça, na relatoria, está numa vitrine danada. Se seguir rigorosamente a questão técnica, você joga o processo do Master para cima, só pega extremista de direita. Se ele, e aqui falando teoricamente, se pautar pela questão ideológica e começar a tentar blindar amigos, companheiros, sei lá o quê, antigos aliados, ele aniquila com a imagem do Supremo e vai ficar pior para ele. E vai sobrar para quem? Pro Flávio Bolsonaro, pro Jair Bolsonaro. Tudo aquilo que estou falando aqui é teoricamente, em tese. O deputado federal Rogério Corrêa prestou uma entrevista e falou, olha, nós vamos analisar se vai haver blindagem, porque tem gente da Igreja Lagoinha envolvida. O Zetel, que doou dinheiro para a campanha do Tarcísio e do Bolsonaro, é da Igreja Lagoinha, daquele tal André Valadão que se diz pastor, que se auto-intitula pastor e não é. Não é, nunca foi. É um bolsonarista que vive aí mostrando relógio caríssimo na internet. Somente isso. Nunca vi nenhuma atitude solidária da parte dele para quem quer que seja. Então, a relatoria do caso Master é uma faca de dois gumes. O jornalista Luiz Nassif, que é um jornalista que eu particularmente respeito muito, fez críticas ao Toffoli no comentário realizado. Mas também falou sobre a cortina de fumaça que a velha mídia e que o Centrão, lá do parlamento, tentaram impor para atacar o Lula. Assistam aí, senhoras e senhores. Aparecem aí as conversas do Toffoli com o Master. Ele diz que é em função dos negócios que ocorreram aí com o resort da família dele. Eu não tenho ainda
quando você conversa com algumas pessoas, fala, não, o resort não era uma coisa de ultra sofisticada, eu não sei. Eu sei que desde o do momento ali que tinha essas relações com os fundos da REG, ele já devia ter se declarado impedido aí. Nós ficamos esse tempo todo aqui fazendo uma defesa, não do Toffoli, mas do Supremo Tribunal Federal, sabendo que a vulnerabilidade aberta com o caso Toffoli poderia atrapalhar aquele que é, hoje em dia, a única âncora institucional do país, que é o Supremo. O Centrão está até o pescoço com o caso Master, até o pescoço. Mas o Centrão fazendo todo esse jogo para cá e para lá para tentar desviar o tema e jogar no colo do Lula. Fizeram aquele carnaval que o Lula recebeu, o Vorcaro lá no final do ano recebeu e se saiu do jeito que ele sempre sai lá, falou, isso é uma questão técnica, eu não me envolvo. O que está por trás disso? Primeiro, uma ofensiva do mercado contra o Supremo. Um segundo ponto complicado é a questão da famosa caixa amarela aí da 13ª vara. A hora que for divulgada, vai colocar Moro na cadeia e esse povo todo aí na Berlinda. Aí. E ninguém mais fala da tal caixa amarela aí. Então você tem duas pessoas que estavam na linha de frente aí contra a Lava Jato, que era o Toffoli e o Alexandre de Moraes, agora numa situação precária. Então o Supremo, ele, de alguma maneira, o Supremo ele tem que se resguardar, porque se você for pegar até agora, independentemente dos pecados de ambos os ministros, toda a linha assertiva do Supremo contra crime organizado, contra os abusos da Lava Jato, vinham do Alexandre de Moraes e do Toffoli, desde lá de trás. Então você entra agora numa encruzilhada enrolada. Em período eleitoral, a imprensa já começando a jogar pesadamente contra o Lula. É inacreditável, rapaz. É inacreditável a maneira como... É o atraso, né? É um atraso sem tamanho. Né? Eles sabem que qualquer candidato bolsonarista que antes seja Flávio, seja Tarcísio e tudo, é desmonte final do Estado brasileiro, da nação brasileira, mas insistem nesse jogo. Tá aí o jornalista Luiz Nassif, Dodô Cacai, um dos maiores criminalistas desse país, afirmou que leu todas as notícias, analisou os apontamentos da Polícia Federal e observou que não houve nenhum tipo de crime por parte do Toffoli, mas que a decisão de sair foi uma decisão sábia para preservar a imagem do tribunal. A Suprema Corte, diante do atual cenário, não pode ser nodoada, não pode ser maculada, porque nós temos o Congresso inimigo do povo. Nós temos um presidente da República que tenta trabalhar todos os dias, que tenta lutar pela população, pela sociedade, mas o Congresso inimigo do povo empurra 61 bilhões de reais em emendas impositivas. E nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal forte para que o ministro Flávio Dino possa se conduzir da melhor maneira possível, livre, leve e solto, para frear a roubalheira do orçamento secreto, para que a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que deve acabar com essas chamadas emendas impositivas obrigatórias, a ADIM seja votada no plenário do Supremo Tribunal Federal no ano que vem, com uma bancada progressista forte na Câmara e no Senado. E o Lula, no 4º mandato, o Supremo podendo julgar tranquilamente. Deputado deve ter emenda impositiva? Deve ter emenda impositiva. Todavia, 60 milhões por ano para um deputado é uma excrescência sem limites. E vejam que essa roubalheira foi iniciada no governo do Michel Temer. Entendam bem, o Temer, quando foi pego com Joesley Batista, para se livrar da cassação, e aí é um retrato de um governo fraco, liberou todo tipo de dinheiro e eles ficaram mal acostumados. Gostaram. E com Bolsonaro fizeram aquilo que fizeram. E com o Lula tentam fazer, mas o Lula se impõe e tenta recuperar a autoridade da presidência da República. Esse é o fato. Mudando um pouco de assunto, falando de política, o jornalista Reinaldo Azevedo fez um comentário interessante sobre a pesquisa Real Time Big Data, sobre alguns pontos interessantes. A diferença acachapante que o Lula tem sobre o Flávio entre as mulheres, 42-27. A diferença acachapante que o Lula tem sobre o Flávio Bolsonaro entre os idosos. Observem que existem pessoas que estão desanimadas por conta do reajuste para os aposentados, mas saibam, senhores, que o reajuste só não pôde ser maior porque o Lula teve uma trava. E a trava foi justamente o Congresso inimigo do povo. Por isso que defendo que votemos corretamente para deputado federal e senador da República e no 4º mandato o Lula possa resolver a questão dos aposentados. O Lula possa resolver a questão do seguro-defeso que ficou preso lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Interessante. Para beneficiar a casta do serviço público, e aqui eu me refiro à questão dos penduricalhos, permitir que pessoas recebam acima do teto constitucional, eles votam em 40 segundos, em 30 segundos. Mas para resolver o seguro-defeso, para resolver a questão dos aposentados, são meses e meses e meses e meses. Por quê? Porque essas pessoas não têm poder de lobby, não têm poder de pressão. E necessitam de um presidente que tenha algum interesse social para que essas pautas sigam. O fim da jornada escravocrata 6x1 só vai acontecer por conta da pressão popular imensa que o Brasil impõe. Agora o Lula ganha de um lado e perde do outro, porque tem muito comerciante, inclusive da minha cidade, porque tá com raiva porque vai ter que pagar hora extra, se quiser, o funcionário trabalhando no sábado. Amigos, o tempo da escravidão acabou. Se você quer ter um funcionário, você tem que pagar. Se você quer ter uma secretária do lar na tua casa, pague um salário mínimo a ela. Simples assim. Se você não tem condições de pagar, não pague. Agora tem camarada que em uma noite, já falei isso em vídeos anteriores, mas repito, gasta um salário mínimo com cachaça. E na hora de pagar a secretária do lar acha ruim.
Tem gente que quer que a secretária do lar vire à noite na casa dela. Tem gente que defende esse tipo de... fui contratar uma secretária do lar, ela cobrou 3 mil reais. Aí eu indaguei, qual foi a proposta que o amigo pediu? Não, eu queria que ela cuidasse das minhas filhas e que dormisse todo dia. Aí eu falei, irmão, ela cobrou foi pouco. Você queria o quê? Uma escrava? Porque ela ia trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada. Não, é porque eu não queria ter trabalho com nada. Vocês observem como é que algumas pessoas analisam. Eu não queria ter trabalho com criança chorando de madrugada, por isso que eu queria babar 24 horas. Ela pediu 3 mil reais, isso é um absurdo. Absurdo é você achar o que você está achando. Coloca o Reinaldo Azevedo aí, por favor. Vamos pegar do ponto de vista de gênero. Entre os homens, quantos votariam no Lula? 36% e no Flávio? No Flávio 33%. Ó, diferença pequena. E no caso das mulheres? Em Lula, 42%, em Flávio, 27%. Olha a diferença. Portanto, a vantagem do Lula, a grande vantagem do Lula, ou a vantagem do Lula, são as mulheres. E que importância isso tem? É porque o Lula é mais gato? Não, não é porque o Lula é mais gato. Provavelmente é porque, em boa parte dos lares, quem cuida do orçamento são as mulheres. Vou fazer só Flávio e Lula que estão liderando, porque, enfim, é o que faz sentido, tá? Do ponto de vista da renda, quantos votam no Lula até 2 mínimos? 42%. E no Flávio? 27%. Estão vendo a diferença? Inflação de alimento caiu, ganho real da renda. De 2 a 5 mínimos. Em Lula, no Lula. 37%. E no Flávio, 32%. Já é mais perto. Aí quando você pega até 5 mínimos, vale bem, Arthur, quem foi? Vai lá. 34% em Lula e 35% em Flávio. Mais de 5 mínimos. Aí uns pouquinho mais endinheirado, né, já empata. Vamos para a idade. De 16 a 34. Em Lula, 37%, em Flávio, 32%. De 35 a 59. 39% para Lula, 31% para Flávio. Veja, tem diferença, mas não é tanto. E mais de 60. Aí sim tem diferença. 41% para Lula, 26% para Flávio. O Lula deixa muito claro que a aposentadoria com ele vai ter reajuste real. Eu diria que o Flávio não vai deixar isso tão claro, até porque não é a pauta da direita. Tá aí, né? Vocês viram os números e vocês observem por que há uma polarização no Brasil. Antes de trazer uma informação sobre o governador Tarcínico de Freitas, o lacaiozinho lá de São Paulo, olha só essa manchete que eu compartilho com vocês na tela. Presidente Lula desaprova a investigação da Polícia Federal sobre Toffoli e contato direto com o Supremo Tribunal Federal. Lula ficou surpreso com a apuração sem autorização do Supremo e avaliou que o relatório deveria ter sido encaminhado via Ministério da Justiça. Volta comigo. É isso, o presidente está correto nesse ponto, nesse aspecto. É bom até chamar a atenção do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues Passos. Não é que exista, porque até agora eu afirmo que a Polícia Federal tem trabalhado de forma séria. Eu tenho notado que delegados não estão aparecendo como apareciam na Lava Jato. Eu tenho notado que ninguém sabe quem está por trás das investigações da Polícia Federal. O único nome que aparece é Polícia Federal, é a instituição. Somente isso. Então, eu não vejo um lavajatismo nessa investigação do caso Master. Não vejo. Porque se existisse lavajatismo aí, o Cláudio Castro já estava na cadeia, o Ibanez já estava na cadeia. Né? Vocês compreendem, companheiros? Vocês compreendem o que nós estamos aqui a analisar? Porque você joga esse processo do Master para cima, você só pega extremista de direita. Então, o garantismo ele tem que preponderar. Já que nós defendíamos no caso da Lava Jato, já que nós criticávamos como o juiz Moro atuou, aquele juiz lá de Curitiba, que vendeu a toga a Jair Bolsonaro em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, nem uma coisa nem outra, perdeu o emprego e nem foi ministro do Supremo e ainda viu o advogado do Lula se tornar ministro do STF e hoje é um senadorzinho de meia pataca aí. Então, o que nós condenamos no passado, eu não quero repetir agora. Eu não consigo entender como existem sites de esquerda, sites progressistas ou que se dizem progressistas, que descem um cacete no Alexandre de Moraes. Porque essa questão de ter parente advogado sempre ocorreu no Supremo. Eu não entendo como é que sites progressistas repercutem matérias da Malu Gasparzinho. Eu, sinceramente, não entendo, não sei por quê. Porque a gente sabe que o foco dela é atingir o presidente Lula. Nada mais além que isso. É uma jornalista que mente. É uma jornalista que vive de futrica, de fofoca. Que acha que o jornalismo você pode acusar a pessoa de ter cometido o pior crime com base em nada. Se o Glenn Greenwald, na época da Vaza Jato, tivesse trazido aquela informação sem mostrar os áudios, pode ter certeza que o jornalista Glenn Greenwald teria sido preso naquele momento. Não foi preso porque a base era sólida, a matéria era sólida. A Gasparzinho se acha blindada porque trabalha na Globo. É esse o país que nós estamos vivendo. E não é de hoje, é de muito tempo que as coisas funcionam assim. No caso do Tarcísio de Freitas, a Folha de São Paulo trouxe uma informação bastante grave. Folha de São Paulo, eu tenho a pena do repórter. Porque a Folha trabalha em prol do mercado e a Folha, quando eu falo a Folha, os donos da Folha torcem para que o Lula seja derrotado. Mas o que é que aconteceu? O Tarcínico teria contratado páginas de fofoca, utilizando-se de uma empresa, porque não venham me dizer que uma empresa de marketing vai contratar sites de fofoca para fazer campanha para o Tarcísio de graça, não. E mensagens vazadas mostraram que o senhor Tarcínico seria beneficiado com posts em páginas, ou foi beneficiado porque alguns foram publicados,
que diziam mais ou menos assim, que ele era o único que derrotaria o Lula, que o Bolsonaro não conseguiria derrotar o Lula, fazia críticas diretas ao presidente Lula, alguns posts faziam comparativos entre a gestão Tarcísio e a gestão Lula, até comparativos mentirosos, porque o Tarcísio ele se aproveita de obras do governo federal, não sei se vocês sabem, mas já disse aqui e repito, o estado de São Paulo é o estado mais endividado da Federação Brasileira. O Tarcísio faz o discurso do, olha, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É um caloteiro, como governador de estado. Precisou do Propag, um programa do governo federal para tentar renegociar as dívidas. Vendeu a Sabesp. Se não tivesse vendido a Sabesp, o déficit em São Paulo seria astronômico. É mais ou menos isso, irmãos. Então, mais uma vez está a prova para o clã Bolsonaro de que o Tarcísio de fato sempre foi um traidor, que tramava com Ciro Nogueira, que tramava com a Michele Bolsonaro, com Silas Malafaia, para acabar com a imagem do Flávio Bolsonaro. Só que a imagem do Flávio Bolsonaro você não precisa acabar com ela porque ele próprio a aniquila. Ele próprio a aniquila com os escândalos que se mete. Os escândalos do senhor Flávio Bolsonaro são terríveis. Basta nós analisarmos o caso da rachadinha. 6 milhões de reais. O cara ser acusado de ter roubado isso, sendo deputado estadual, sem nunca antes ter assumido um cargo no Poder Executivo. Vocês acham isso trivial, essa quantia? 26 imóveis comprados com dinheiro vivo. Mais de 50 milhões de reais. A família Bolsonaro enriqueceu da política. Só um cego que não quer enxergar. De moralistas, eles não têm rigorosamente nada. Rigorosamente nada. O que o Alexandre Ramagem fez de ter roubado dinheiro de gasolina, de carro e dinheiro do povo, é o que o Bolsonaro é acusado de ter realizado anteriormente. Ele roubou dinheiro e fugiu do país. E ainda canalha continua gravando vídeos dos Estados Unidos. O Trump não quer prender criminosos? Manda o Ramagem de volta pra cá. E acabemos com essa hipocrisia. É isso, companheiros. Agora eu quero trazer um recado muito, mas muitíssimo especial nessa sexta-feira de carnaval pra vocês. E para você que chegou até aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta. Janeiro de 2026, ainda não está utilizando o seu celular para faturar uma renda extra, ou quem sabe até, trabalhando de casa, essa renda extra não se transformar na tua renda principal? 2026 está cheio de oportunidades no chamado mercado digital, que movimenta mais de 100 milhões de reais por ano. Se você tem um notebook, um celular, repito, reitero, você está perdendo tempo. Mas João, como é que eu inicio? Para onde eu vou? No primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, vai ter um link, entre para o mercado digital, fature em dólar, você clica nesse link e você vai conversar com a equipe do Clayson pelo WhatsApp. Eles prepararam 3 aulas gratuitas para você. E você pode dominar essas plataformas e faturar muito. Eu coloco os ensinamentos do Clayson em prática e tenho obtido excelentes resultados. E mostro para vocês exemplos claros de pessoas que, através do nosso canal, foram até o Clayson e já estão trabalhando. Faça como o Gustavo, que entrou na era digital e já está faturando sabe quanto? Olha só quanto o Gustavo fez. R$ 5.135,62. Olha só, Carolina escreveu. Você tinha me falado para trocar a estratégia que eu estava usando no meu perfil, aí ao invés de fazer como antes, eu apliquei aquela outra estratégia da aula. Pelo jeito funcionou. Olha só, $1.049. Se liga! 2026 é o ano que pode mudar a tua vida e abrir novas portas. Um forte abraço e a luta continua.